Junte-se a mim nesta aventura enquanto desvendamos o enigma das linhas de Nazca, imensos geoglifos no deserto que sussurram segredos antigos do céu. Seus propósitos e técnicas ainda nos intrigam, mas revelam uma cultura sofisticada. Quais mistérios esses enormes desenhos escondem? Nossa jornada vai iluminar essa profunda questão e revelar seus segredos mais escondidos. Imagine as terras áridas do sul do Peru, onde antigas comunidades, habilidosas em irrigação e rituais, se estabeleceram entre colinas rochosas. Elas desenvolveram sistemas sociais complexos, possivelmente inspirados por crenças espirituais, preparando o cenário para seus grandiosos projetos futuros, como as linhas de Nazca, cujo propósito ainda é um mistério fascinante até hoje. Nos primórdios, os sinais das linhas de Nazca surgiram como padrões geométricos sutis e figuras simples traçadas na superfície do deserto. Essas marcas iniciais despertaram a curiosidade dos habitantes locais, sugerindo um possível significado cerimonial ou astronômico, e lentamente evoluíram até se transformar nas figuras elaboradas que continuaríamos a admirar e surpreender futuros exploradores. Neste momento decisivo, os trabalhadores guiados por líderes ou xamãs, marcaram estrategicamente a terra com cordas e estacas. O som de pedras raspando preenchia o ar, enquanto mãos habilidosas davam forma às figuras. Cada toque carregado de intenção espiritual e de um entendimento profundo do ambiente ao seu redor, deixando seu legado gravado na areia do deserto. Logo após, os moradores se reuniram ao redor dos novos geoglifos, sussurrando lendas e entoando cânticos rituais. Os mistérios por trás dessas figuras despertaram longas conversas entre anciãos e xamãs, que começavam a realizar uma série de cerimônias espirituais, na tentativa de compreender esses grandes símbolos gravados na terra. A imensa grandiosidade dos geoglifos revela um entendimento sofisticado de astronomia e controle do tempo. Embora existam diversas teorias sobre seu uso em rituais ou contextos celestiais, os métodos de construção, que envolvem preparação meticulosa e esforço comunitário, continuam intrigando os arqueólogos modernos, acrescentando novas camadas ao seu mistério. Durante esse período de grande prosperidade, artesãos e agricultores de Nazca uniram forças para criar os famosos geoglifos, projetos incríveis que refletiam a vitalidade de sua sociedade. As linhas representam não apenas crenças espirituais, mas também demonstram uma comunidade capaz de organizar trabalho em larga escala e realizar verdadeiras façanhas de engenharia, mesmo enfrentando os desafios do deserto. Imagine o planejamento cuidadoso, enquanto as equipes estendiam cordas por extensas áreas, marcando linhas precisas no árido ambiente do deserto. Trabalhadores, guiados por seus líderes, removiam a camada superficial do solo com ferramentas simples, transformando a paisagem em desenhos intricados. Um dos primeiros exemplos de engenharia monumental e colaboração comunitária. A precisão dessas figuras indica um conhecimento astronômico bastante avançado, com muitos alinhamentos aos solstícios ou ao surgimento de estrelas no horizonte. Essa conexão sugere que as linhas funcionavam como calendários celestiais, ajudando a marcar períodos agrícolas e festivais religiosos, aprofundando ainda mais seu significado cultural. Muitos estudiosos argumentam que as linhas de Nazca funcionavam como caminhos sagrados ou locais de rituais, conectando o terrestre ao divino. Essas figuras gigantes poderiam ter sido oferendas aos deuses, pensadas para serem vistas pelos deuses lá do céu, destacando sua importância espiritual e cerimonial. Quando os exploradores espanhóis chegaram, eles enxergaram as linhas como inscrições misteriosas, mas as consideraram símbolos triviais ou pagãos, deixando os geoglifos intocados. Sua negligência, na verdade, acabou protegendo essas obras antigas, permitindo que, séculos depois, novas descobertas e estudos pudessem florescer. A verdadeira magnitude das linhas de Nazca só veio à tona quando pilotos e fotógrafos aéreos as capturaram do alto. Essas imagens revelaram figuras complexas e proporcionaram uma nova perspectiva que revolucionou nossa percepção,
confirmando que essas eram construções deliberadas e organizadas de uma escala impressionante. Tecnologia moderna continua revelando novas figuras escondidas abaixo da superfície, ampliando nossa compreensão do cenário cultural. Técnicas de sensoriamento remoto identificaram geoglifos até então desconhecidos, sugerindo uma rede vasta e interconectada de conexões espirituais e sociais, entrelaçada neste vasto painel desértico. Reconhecendo a importância cultural mundial, a Unesco declarou as linhas de Nazca Patrimônio Mundial, reforçando a necessidade de sua preservação. Suas formas delicadas e o ambiente árido os tornam vulneráveis, inspirando uma cooperação internacional para garantir sua sobrevivência para as futuras gerações. Hoje, turistas de todo o mundo visitam Nazca, atraídos pelo mistério e pela grandiosidade dos geoglifos. Essa movimentação crescente promove a valorização dessas obras milenares, mas também levanta preocupações sobre como protegê-las diante do aumento do turismo e das atividades humanas. É fundamental adotar uma postura responsável para preservar esse patrimônio único para as futuras gerações. Enquanto especialistas debatem sobre o verdadeiro propósito, uma coisa permanece clara: as linhas de Nazca representam a criatividade e a profundidade espiritual de seus criadores. Seriam oferendas aos deuses, calendários celestiais ou guias para a navegação? O mistério continua, convidando a novas descobertas. Ao examinar a cerâmica e os tecidos de Nazca, podemos perceber um trabalho artístico intricado que revela uma cultura profundamente conectada à natureza e ao divino. Essas peças completam o simbolismo dos geoglifos, oferecendo uma compreensão mais completa de sua vida religiosa e social. Provas de análises do solo, vestígios botânicos e técnicas de metalurgia revelam como os Nazcas transformaram seu ambiente e criaram ferramentas, permitindo a construção desses gigantescos geoglifos, mesmo com recursos escassos, uma verdadeira façanha de adaptação e criatividade. Ao estar rodeado por essas figuras ancestrais, sentimos uma conexão profunda com civilizações do passado. Um legado duradouro marcado na Terra, que sussurra histórias de fé, esforço comunitário e compreensão do cosmos que ainda hoje reverberam. Histórias sobre alienígenas e seres divinos têm permeado a imaginação popular, mas o consenso científico aponta que os geoglifos foram criados pela inteligência humana. Seu verdadeiro propósito está enraizado em práticas culturais e religiosas, mesmo com mitos que continuam a explorar essas figuras lendárias. Comunidades locais e organizações globais trabalham juntas, implementando medidas de proteção, controles ambientais e programas de educação. Seu objetivo: garantir que esses monumentos antigamente sobrevivam, formando uma ponte que conecta passado e futuras gerações. Até hoje, essas linhas atravessam séculos, símbolos da busca da humanidade por encontrar sentido além do mundo material. Sua presença silenciosa e imponente continua a inspirar admiração, reflexão e a busca eterna pelo conhecimento. De blockbuster de Hollywood a periódicos acadêmicos, as linhas de Nazca têm fascinado audiências ao redor do mundo. Elas simbolizam a engenhosidade dos povos antigos e o desejo universal da humanidade de deixar uma marca duradoura no mundo. À medida que novas tecnologias surgem, cientistas e comunidades continuam dedicados a revelar os aspectos ocultos dos geoglifos, ao mesmo tempo em que preservam sua integridade. Esses esforços conjuntos garantem que o legado dessa maravilha antiga seja preservado para as gerações que ainda virão. Esses geoglifos representam um tema universal: o esforço da humanidade em integrar sua compreensão do universo, do meio ambiente e do divino através da arte e da arquitetura. Uma prova duradoura que atravessa culturas e milênios. Embora a prova definitiva ainda seja difícil de obter, pesquisas sugerem que as linhas podem ter se alinhado com fontes de água subterrânea ou funcionado como guias para os viajantes. Essas teorias acrescentam uma dimensão prática às interpretações espirituais e cerimoniais. A grandiosidade e a precisão dos geoglifos revelam uma sociedade altamente coordenada.
Provavelmente líderes ou xamãs desempenhavam papéis fundamentais, mobilizando mão de obra e recursos, uma forma avançada de esforço coletivo, fundamentada na autoridade espiritual. A secura do deserto protegeu essas linhas por séculos, mas os riscos modernos, seca, urbanização, poluição, traçam novas ameaças. Proteger esse tesouro arqueológico tão delicado agora exige conscientização mundial e cuidado local. A combinação de diversas disciplinas científicas abriu novas janelas para o passado. Essa abordagem colaborativa continua aprimorando nossa compreensão, transformando lendas em conhecimentos respaldados por evidências sobre esses enigmas antigos. Nessas figuras impressionantes, a vontade da humanidade de deixar sua marca, de se conectar com o divino e de compreender o cosmos permanece viva. Essas linhas são uma verdadeira homenagem à nossa curiosidade infinita e à busca universal por significado. Das misteriosas marcas no deserto até serem reconhecidas como patrimônio da humanidade pela Unesco, as linhas de Nazca representam a criatividade humana e a busca espiritual. Sua história nos inspira a proteger e valorizar nosso patrimônio comum, incentivando as futuras gerações a explorar as profundezas de suas próprias raízes culturais. As linhas de Nazca permanecem como uma prova duradoura da criatividade humana, do mistério e da nossa ligação com o cosmos. Suas histórias silenciosas continuam a despertar admiração, nos lembrando de nossa herança comum e da importância de preservá-las.